Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu espero que vocês estejam assistindo as videoaulas e espero que vocês estejam fazendo as atividades ou sozinhos ou com auxílio. E também não se esqueçam que vocês podem chamar as tias para auxiliar vocês. Não tem só a tia Dayana para auxiliar, né? Tem a tia Sheila que vocês podem chamar, tem a tia Daniele, tem a tia Shirlane que dá aula de inglês. Então vocês têm aí várias pessoas que podem dar um suporte, um auxílio para vocês em qualquer tipo de dúvida que vocês venham ter, tá bom? Então, no nosso primeiro capítulo, nós começamos a falar sobre o quê? Sobre como a nossa natureza, ela se modifica, né? Através do quê? Através dos fenômenos, né? E aí a gente começou falando primeiro sobre o terremoto, né? O impacto, que ele transforma, sim, a natureza. Lá no início nós falamos sobre, principalmente, com esses movimentos da Terra. A Terra, no início, ela era unida e depois ela começou a ficar o quê? Ela começou a se soltar, que foi a formação dos continentes, não é verdade? Então, aí nós falamos o quê? Dos vulcões, falamos daquele processo quando as lavas saem, né? A gente chama de vulcanismo, que aí o que acontece? Se for em oceano, ele se transforma em ilhas. Se for na parte terrestre, aquelas rochas, a lava esfria e se transforma em quê? Em rocha. Então se altera também, por quê? Porque se for um espaço onde tem muito verde, onde vai acontecer aquela erupção vulcânica, né, que é o vulcanismo, o que vai acontecer? Vai matar aquela parte verde toda ao redor dele, né? E vai virar rocha, tá? E aí nós passamos também para falar ali também sobre os tipos de erosões, né? Nós temos vários tipos de erosões, mas nós começamos a falar das erosões pluviais. Quem lembra o que era erosão pluvial? Hein? As erosões pluviais são... Pluvial vem da chuva, tá? Significa água de chuva, tá? Pluvial, água de chuva. Então, as erosões causadas pela água de chuva, elas abrem também ali tanto na superfície terrestre, né? Quanto também até nas matas, ela desgasta o solo, né? Então há um desgaste e com isso há o quê? Uma alteração da paisagem. E aí nós falamos das fluviais. O que eram as fluviais? Eram as águas dos rios, que eles também percorrem caminhos e eles vão desgastando ali, né, as suas laterais, as suas encostas para poder ir passando, abrindo caminho para ele ir passando, e eles vão desgastando aquela parte terrestre, né? E aí muitos rios, quando eles querem encontrar caminho para passar, eles se transformam em grandes cânions. Alguém já ouviu falar em cânion? Existem muitos cânions no Brasil e no mundo, tá? E aí, nós agora já sabemos que tem esses dois tipos de erosões, né? Que são as erosões das águas pluviais, as erosões das águas fluviais. E aí, o que é importante vocês saberem? Que principalmente essas coisas acontecem porque todos esses fenômenos, eles são componentes que também têm composições químicas. E aí toda essa composição química, ela também altera, porque ela desgasta, ela destrói, ela mata, né? Tipo, por exemplo, quando tem uma erupção vulcânica, né? Um processo de vulcanismo, né? Que a gente chama de vulcanismo, quando a lava sai do vulcão e que ela escorre, e quando ela esfria ela vira rocha, aonde tinha vegetação não vai ter mais.
E por que que não vai ter? Porque aquela lava, ela esfriou, ela vai se transformar numa rocha e ela vai também, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai naquela área durante muitos e muitos milhares de anos, aquela área vai ficar morta. Pode ser que se o vulcão ele nunca mais entrar em erupção, que depois continue vida naquele lugar, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma pedra do vulcão que eu fui conhecer lá na Itália, o Vesúvio? E lembra da pesquisa que a tia pediu para vocês fazerem? Espero que vocês tenham feito, que vocês tenham escolhido um fenômeno e que vocês tenham trabalhado sobre isso, que vocês também tenham pesquisado sobre o tipo de região, porque é importante, nós estamos falando de geografia, não é verdade? E aí hoje nós vamos falar sobre as erosões marítimas, tá? Que antes da gente dar início nas erosões marítimas, a gente vai falar um pouquinho rapidamente, só para vocês poderem lembrar, na página 188, que tinha atividade com a lupa na mão, que falava que era para vocês pesquisarem informação sobre os cânions. Lembra que logo no final da aula eu mostrei até essa foto, né? E aí tinha um textinho aqui com a lupa na mão, perguntando assim para vocês, ó. Pesquise na internet informações sobre 4 cânions, sendo 2 no Brasil e 2 em diferentes outros países, né? Aí vocês teriam que colocar o nome, teriam que colocar a localização e teriam que colocar o nome do cânion, porque cada cânion tem seu nome e cada cânion está em um lugar e cada cânion está em um país. Então seriam 2 aqui no Brasil e 2 fora do Brasil. Espero que vocês tenham feito e que vocês me mandem para eu poder ficar sabendo o que vocês fizeram para a gente poder dar ok. Mas vamos falar aqui sobre as erosões marítimas, ok? E nas erosões marítimas acontece praticamente quase que a mesma coisa. Eu vou falar aqui para vocês. Vocês sabem primeiro qual o significado da palavra erosão? Quem pesquisou? Lembra que a tia falou assim, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou vocês não souberem o significado da palavra, pesquisem no dicionário, ou se você não tiver um dicionário na sua casa, pesquisa no Google, assim, coloca lá, significado da palavra tal, aí vai aparecer para vocês. E aí, lembra que eu falei para vocês assim, qual o significado da palavra erosão? O significado da palavra erosão. Erosão significa desgaste. Desgaste pode ser na superfície da terra ou também na profundeza da terra, né? Que são os processos dos terremotos que começam na parte profunda para cima, dos vulcões, que é da profunda para cima, e também tem essas que são as pluviais e outras que a gente vai falar que são de cima para baixo. Então, elas podem ser profundas ou terrestres, que são aquelas das planícies, aquelas planas, né? Então, é importante vocês saberem sempre o significado das palavras, ok? E hoje a gente vai falar aqui sobre a erosão marítima. Não é diferente da pluvial nem da fluvial. Por quê? Porque a marítima também é água. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, aqui é o mar. E aí, vocês conseguem observar aqui que há um desgaste aqui, ó. Aqui é o mar também, ó. Ó. Nas nossas aulas de revisão, eu vou trazer um monte de novidade para vocês, que eu vou mostrar para vocês como era o Rio de Janeiro antes de ter construção. Aonde hoje construção era praia. Então, o que aconteceu? Aqui nesse processo da erosão marítima, aconteceu um fenômeno chamado ressaca. Você sabe também qual o significado dessa palavra ressaca? Quem sabe qual o significado da palavra ressaca? O significado da palavra ressaca quer dizer movimento forte e muitos movimentos fortes,
tá? E muitos movimentos fortes o tempo todo, batendo, por exemplo, numa rocha, o que que vai acontecer? Ela vai começar a se desfazer. Batendo numa parte mais que é menos rochosa, que é mais frágil, ela vai o quê? Ela vai se desfazer. Então, é exatamente o que acontece com relação às erosões marítimas. Porque aqui é o mar, e o que provoca as erosões marítimas são as ressacas, que são o quê? Quando o mar está agitado, quando o mar está muito em movimento, e aí ele começa a bater nas partes rochosas e desgastar essas partes, tá? E aí vocês também sabem qual o significado da palavra ressaca? Porque eu falei, né? São os movimentos fortes. E aí a gente sabe que as erosões, elas são o quê? Elas são provocadas por agentes que podem ser fenômenos, ou podem ser também o quê? Porque aquilo ali não estar no lugar certo, colocam ali, e aí com o tempo acaba que, por exemplo, vou dar um exemplo, no nosso Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo, são bairros do Rio de Janeiro, muitas partes ali eram praias, e hoje são construções. Só que o que acontece? Quando o mar está de ressaca, que é um movimento forte do mar, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele não arranca, às vezes, aquelas encostas, ele também não destrói um pouco da calçada, do asfalto. Então, isso também é erosão, chamado erosão marítima, ok? E aí, para a gente poder fechar essa primeira parte e gravar a segunda, porque aí a gente vai para a parte da página 190, eu só quero fazer uma observação rapidinho para vocês, que o que vocês precisam entender? Tanto água, vento, fenômenos que são vento que provoca tornado, tornado, esqueci o nome agora. Tem um outro que também é provocado pelo vento. A tia deu um branco agora, mas daqui a pouco a tia vai lembrar. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês. Mas esses fenômenos todos, vocês não podem esquecer, principalmente, que esses componentes todos da natureza, eles também são, dentro deles, tem composições químicas. E essas composições químicas também degradam a natureza, por isso também ocorre essa mudança na paisagem, ok? Até o próximo vídeo, tá?